Você já está com sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4? Eu só quero que você leia comigo a partir do 14, embora que a mensagem vai começar a partir do 4. Nós teríamos que ler o versículo 4 até o versículo 16, mas eu só quero que você leia o 14, o 15 e o 16 comigo. Pode sentar, irmãos. Nós estamos esse mês todo de maio falando sobre crescimento da igreja, crescimento dos discípulos. E hoje nós vamos falar sobre ser discípulo é fazer a igreja crescer. Ser discípulo é fazer a igreja crescer. E a igreja é cada um de nós. E o versículo 14, 15 e 16 diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gosto muito dessa expressão que Paulo usa na parte B do versículo 16, que ele diz assim: a justa operação de cada parte. Isso significa que a sua parte, dentro do processo de edificação do corpo, precisa ser feito. E se você não faz a sua parte, o edifício é comprometido. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito possa inculcar em nossa mente, mas alcançar os nossos corações. E com a nossa mente levada pela tua palavra e os nossos corações alcançados, possamos ir à prática, colocar em prática para a glória do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Irmãos, no IBGE de 2010, apareceu dentro da estatística de toda a população brasileira, foi pesquisado sobre a questão também religiosa e, sobretudo, a questão que envolve os evangélicos. E no IBGE de 2010, portanto, daqui a mais um ano, nós vamos ter uma nova pesquisa nacional. Nós ouvimos, primeira vez, uma palavra detectada na pesquisa com relação aos evangélicos que a gente não tinha ouvido falar, que seria a palavra desigrejados. Apareceu então um grupo, um percentual dentro dos evangélicos brasileiros que se denominam como desigrejados. Há um pastor congregacional da primeira igreja congregacional de Niterói, eu esqueci agora o nome dele, escreveu a sua tese de mestrado sobre o desigrejado, o fenômeno social, espiritual e eclesiástico da igreja brasileira. Esse livro, inclusive, eu tenho. Ele baseia-se nas pesquisas do IBGE e ele vem trazendo características de quem é denominado desigrejado. Só que existe já um outro fenômeno, também nesse interlúdio entre o IBGE de 2010 para a possível manifestação do IBGE agora em 2020, já está surgindo no Brasil um outro fenômeno que já está sendo pesquisado por alguns grupos na área de teologia e também na área por parte de alguns pastores, que é chamado os poligrejas. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Levanta a mão aí. Os poligrejas? Pronto. Então só
os teólogos de plantão, né? Diego aqui. O que é? Eu coloquei aqui esses dois fenômenos. O fenômeno poli-igreja e o fenômeno desigrejado, e coloquei um personagem ali, né? Que eu tive a honra de ser um dos meus professores, que é o reverendo Caio Fábio de Araújo. Ele representava, não representa mais, um fenômeno dos desigrejados, porque ele é antidenominação, ele é anti-organização eclesiástica, ele é anti uma série de coisas que caracteriza alguém que é desigrejado. Isso eu estou falando antes, por quê? Porque agora ele já tem uma denominação que antes não tinha. Antes ele tinha um projeto e hoje ele tem uma denominação chamada Caminho da Graça. Esse Caminho da Graça tem a sua influência muito na mídia, sobretudo de cultos online e atividades realizadas de forma distante. Hoje, o Caminho da Graça é uma denominação em que tem as estações. Se ele está falando de Caminho da Graça, subentende que é o caminho do crente até a Cristo. E para esse caminho ele tem estações. E essas estações são as tidas igrejas locais. Então, em Salvador tem a estação do Caminho da Graça. Em Feira de Santana tem. Em Portugal tem. Ou seja, algo que ele pensou no computador, lá idealizou. É um projeto que ele tem também de programa online. Tornou-se hoje uma denominação. Então, quem era contra, tornou-se hoje uma denominação. E tem aqui em Salvador, eles se reúnem aqui em lugares específicos, como hotéis e uma série de coisas, e um grupo grande aqui. E acredito que já está aí invadindo pelo Brasil todo, porque os desigrejados têm características semelhantes. E dentre várias características, são pessoas que foram decepcionados com pastores, foram decepcionados com a igreja instituição, foram decepcionados com o irmãozinho da igreja, não concordam com alguns modelos eclesiásticos, não concordam com o jeito da igreja cantar, da igreja dançar, da igreja pregar, não concordam com alguma coisa e se sentem no direito de não estar congregando. Tornaram-se então os desigrejados, que agora, no contexto do Caminho da Graça, que é do reverendo Caio Fábio, eles estão se encontrando lá. É um perfil específico de gente que está muito voltado para a intelectualidade, classe média, então, e estão se encontrando, né? Esses desigrejados, eles não concordam com uma série de coisas, mas concordam que a igreja seja do jeito deles, que é uma das principais características. Não, eu quero uma igreja que eu entenda que não vai falar sobre minha vida de eu tomar minhas, né? Ir para os barzinhos, eu ter minha vida sexual ativa, eu fazer isso, fazer aquilo, porque são basicamente liberais. São os desigrejados. E os poli-igrejados? Os poli-igrejados é um outro fenômeno que vem acontecendo, que tem sido estudado por alguns teólogos, sobretudo Ener Rederkivitz, que é um dos pesquisadores, e o reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem pesquisado e tem detectado que hoje tem crentes que não querem mais ser membro de uma igreja. Ele quer ir em cada uma igreja que possa proporcionar para ele aquilo que é saudável para a vida espiritual dele. Então, se aqui no Cabula tem uma boa escola dominical, então ele vem na escola dominical aqui. Se alimenta aqui da escola dominical. Mas o louvor daqui é fraco, ele gosta do louvor de tal congregação. Aí ele vai de noite para aquela congregação. Mas ele tem o milagre, que é na quinta-feira, ele também quer um milagre, então ele vai para quinta-feira para aquela outra congregação. Mas também tem aquele pastor da internet, que ele também gosta da pregação dele, que é uma pregação boa, fogo puro, então ele assiste também aquele pastor daquela congregação, e ele está sendo alimentado, e ele está sendo, então, dessa forma, conduzido a sua vida. Esses são chamados poli-igrejados. Engraçado que todos os dois fenômenos têm crescido no Brasil, e têm crescido com a mesma raiz de fundação. São pessoas que querem a igreja ao seu bel prazer e modelo. Tanto os desigrejados quanto poli-igrejados querem uma igreja que satisfaça a sua vontade e o seu eu, mas que não mexa nas suas debilidades, que não confronte as suas práticas de vida. Então, busca esses dois fenômenos que está crescendo assustadoramente no Brasil
e tem sido muito fortemente alimentado por pessoas que tiveram também comum aos dois modelos, ou aos dois estilos de vida, que tiveram de uma forma ou de outra algum tipo de decepção com a igreja, a instituição, ou com o pastor, ou com qualquer membro. Então sai, ou é desigrejado ou é poligrejado. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver porque o apóstolo Paulo é um dos defensores da igreja. O apóstolo Paulo, ele escreveu inúmeras citações, e aí a gente pode relacionar basicamente o livro de Efésios todo é um livro que Paulo fala sobre prática de vida cristã. Se nós formos olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a terceira carta de Paulo aos Coríntios, a quarta carta de Paulo, mas pastor, só tem duas, na Bíblia nossa só tem duas, mas houveram 4. Todas as 4 cartas foi Paulo tentando desconstruir na igreja de Coríntios a ideia de desigrejado, de poligrejado e tanto gajos que tem por aí. Ele se desgasta, não apenas 2 anos lá em Coríntios ensinando, exortando, chamando a atenção de como deve ser a igreja, como também ele escreveu 4 cartas para a mesma igreja. Porque ele está tentando corrigir um problema que a igreja estava tendo, e se fosse viver nos dias de hoje, Paulo tinha escrito uma enciclopédia de tantas distorções, de tanto distanciamento que as pessoas estão tendo na igreja e aqui, sobre a igreja, e aqui eu quero considerar essas pessoas, sem nenhuma soberba, que são verdadeiros meninos na fé. E vai aumentar o índice de desigrejados e poligrejados, porque as pessoas estão interessadas em uma relação com Deus para satisfazer a sua própria vontade. Isso é fenômeno do secularismo. Isso é fenômeno de um mundo que quer viver o hedonismo, a vida para o seu prazer. Então eu quero uma igreja que satisfaça o meu prazer, que tenha um bom estacionamento, que tenha um bom trabalho de criança, que tenha berçário, que tenha uma infraestrutura que me dê cadeiras confortáveis, que tenha uma boa banda, que tenha uma boa palavra na minha ótica. Eu quero tudo que satisfaça a minha vontade, porque a igreja não é mais um lugar para confrontação, para desafio. Hoje é uma igreja para bem-estar. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre deixar de ser menino. E engraçado que o que mais tem a ver com o que nós queremos falar, estamos falando, é que ele compara a meninice com a falta de conhecimento do que seja igreja. O capítulo todo, 4, ele está falando que é igreja. Quando as pessoas não conhecem a definição, os propósitos da igreja, elas são meninas na fé. E o mais interessante aqui, que quando ele fala de igreja, ele fala de corpo. Corpo chama atenção, membros. E essa parte que eu enfatizei do versículo 16, ele diz que a operação de cada parte, ou seja, a operação de cada membro desse corpo é que compõe a edificação da igreja. Nunca existiu no passado, não vai existir no presente, nem vai existir no futuro, igreja sem compromisso dos seus membros. Nunca vai existir uma igreja onde eu possa, a meu bel prazer, me relacionar quando eu quero, da forma que quero, da maneira que quero. Primeiro que a igreja, nós estamos confundindo a instituição com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, é algo infalível, porque foi criado por Deus, e como criado por Deus, é algo perfeito.
E aqui o texto diz que é para que possam crescer. O versículo 11 diz que o propósito do corpo de Cristo, o propósito de cada membro é que nós sejamos de tal forma ajustados, que cresçamos para que sejamos semelhantes a Cristo. Por que é Cristo? Porque nós somos corpo dele. E o padrão que se exige para que haja o casamento entre a igreja e Cristo é que sejamos semelhantes a ele. E Paulo vai investir, vai falar que a igreja é criada pelo próprio Senhor, que é o próprio Espírito que tem chamado a vocação, como ele fala lá no versículo 4, ele diz que nós somos chamados pela esperança da vossa vocação, ou seja, foi Jesus que te chamou para você fazer parte dessa igreja. Ele vem falando que a igreja tem um só Espírito, tem um só batismo. E vez ou outra a gente está discutindo teologicamente qual é o batismo mais certo. Aqui é o batismo do Espírito. Não é batismo com pouca água, com muita água, se é mergulhando, se não é mergulhando, se é fusionando. Não importa, ele está falando batismo que é do Espírito, que é o que Jesus batiza. É um só batismo, há uma só vocação, há um só Deus. Não existe várias igrejas. Só existe uma. Mas nós estamos tão encharcados de eclesiologia que achamos que igreja é a Assembleia de Deus, é congregacional, é batista, é metodista, é isso, é aquilo, e criamos os nossos guetos. Foi Jobs que falou, né? É Neredekvich que fala também, né? Os guetos eclesiásticos. Ou seja, nós deixamos de ser um corpo e mutilamos esse corpo em vários membros. Cada um dos membros chamados para fazer parte desse corpo precisa assumir a sua responsabilidade. É isso que Paulo está falando aqui. Eu vou ser sou e serei contra o discurso de anti-igreja. Igreja pode ser uma comunidade de imperfeitos e Igreja é uma comunidade que tem vários problemas interrelacionais, sim, porque somos diferentes, de história diferente, de contexto diferente, de vida e prática diferente, mas o que nos faz sermos um é o sangue de Jesus, e é nessa complexidade, e é nessa multiplicidade de pessoas que Jesus diz que é a sua igreja. Agora você sempre contra placas, como se isso fosse a essência, como se isso for a base fundamental. Pouco me importa, irmãos. A gente fala muito de forma como jargão, que no céu não tem placa de Assembleia de Deus, isso, aquilo, mas a gente defende isso. Isso parece que tornou-se tão mais fundamental do que quem realmente devemos ser. Você sempre contra quem prega contra a igreja. E eu queria que você visse aí a partir do versículo 4 ao 6, eu não acredito que eu vou explorar muito esse texto, embora que seja maravilhoso, mas eu quero pelo menos que você pense comigo algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos olhar a partir do versículo 4, do 4 ao versículo 6, nós vamos encontrar, primeiro ponto, cada membro ligados no corpo de Cristo. Essa seria a visão que o apóstolo Paulo está querendo nos trazer, do versículo 4 ao versículo 6. E aí eu queria que você olhasse para mim e visitássemos esse texto na perspectiva de algumas coisas que Paulo está querendo falar com relação a isso. Ele diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Primeira coisa que nós vamos encontrar como princípio é que devemos focar nessa analogia do corpo, como Cristo é pleno em seu corpo. Irmãos, se a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do corpo,
É por isso que ele investe tudo que é necessário para corrigir, para restaurar, para purificar, para santificar esse corpo, porque não existe diante de Deus um corpo que não tenha cabeça ou uma cabeça que não tenha corpo. Quem está diante de Deus Pai é Cristo. Cristo está na glória diante de Deus Pai. Então quem está lá é cabeça da igreja. E cadê o corpo? Onde é que o corpo está? Onde é que o corpo está, irmãos? O corpo está aqui. Está aqui. Portanto, diga para o teu irmão, corpo, você não vai ficar nessa terra. Você vai ficar onde está a cabeça. E onde é que está a cabeça? É para lá que eu vou. Entendeu? Igreja, corpo, vamos pensar que esse lugar não é lugar definitivo. Vamos pensar que aqui a gente não precisa fincar as nossas raízes, porque nós não somos dessa terra. Isso não estou dizendo que nós vamos ficar aqui sentados esperando Jesus chegar, sem trabalhar, sem estudar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que fazer tudo isso, mas pensando, eu estou fazendo isso, mas eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou fazendo isso, mas eu estou me preparando para Jesus voltar. Eu vou comprar meu carro agora, mas se não der, Jesus volta e o carro fica. Não estou dizendo que é para ficar parado, eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar, estudar, se desenvolver, crescer, porque o povo de Deus é um povo que cresce. Mas a gente está ficando aqui. A gente está tão contaminado com a terra que a gente está esquecendo que a gente é corpo. E não existe corpo afastado da cabeça. É por isso que ele vai voltar. E vem para buscar o seu corpo. Se nós tivermos essa visão de que a igreja é o corpo, e o corpo é cabeça, e o corpo e a cabeça junto, nós vamos passar a olhar a igreja com maior importância. Então eu olho para Josué, penso, Josué é membro desse corpo. O que acontece com Josué acontece comigo, que eu sou corpo. O que acontece com outros irmãos lá em Feira de Santana acontece comigo, porque nós somos um corpo. E nós precisamos, eu, Josué, os irmãos de Feira de Santana, nós precisamos estar ligados àquele que é o cabeça. Cabeça é o mentor, é o idealizador, é o direcionador, é o líder, é aquele que está dirigindo todas as coisas. Então tudo que eu tenho que fazer como parte, membro desse corpo, eu tenho que pedir autorização, orientação ao cabeça. E ele dá essa autorização através da sua palavra. Portanto, cada membro precisa ser ligado. Aí já cai por terra a ideia dos desigrejados e dos poligrejados. Por quê? Porque para ser corpo, eu tenho que ser membro. Não é não? Cada um de nós somos parte. Paulo está dizendo aí, ó. Cada um de nós somos parte da operação para que esse corpo seja edificado. Segundo princípio que a gente vai olhar ainda, é que devemos focar nessa analogia do corpo como a necessidade que temos de estar ligado a Cristo. Não existe você ser parte desse corpo como membro se você não tem um encontro real com Jesus. É preciso um novo nascimento, é preciso receber esse batismo que é o selo de Jesus para que você faça parte como membro desse corpo. Oh, pastor, mas é lógico. Não é lógico, não. Não é lógico. Porque os desigrejados, eles não querem ter nenhum tipo de compromisso com o corpo. Não sei como é que eles são membros. Não existe possibilidade de membro fora do corpo. Terceiro princípio que a gente vai olhar aqui é que precisamos olhar para essa analogia do corpo na convicção de que nós fomos chamados para ser membros e parte desse corpo. Quando o texto diz, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, até para você ser membro desse corpo, não foi iniciativa sua. Foi uma iniciativa de Jesus ao te eleger para que você
seja parte dessa família chamada Corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 parte para o segundo princípio. E aí os irmãos estão vendo ali no computador. A graça de Cristo habilita cada membro com dons funcionais. O versículo 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, Ele colocou você como membro desse corpo e te deu habilidades. Foi Ele que fez isso. Paulo, em outro momento, Coríntios, diz que é o Senhor que dá o dom como Ele quer. E eu acho interessante que no primeiro dia de aula, quando eu dou aula já tenho 4 anos que eu não dou aula no seminário, no Logos, que é o último lugar que estava dando aula. Primeiro dia de aula que eu dou história da igreja, eu pergunto: quem é que é chamado para ser pastor aqui? Então levanta a mão. Ele disse: bobinhos. Tem certeza? Aí o pessoal tem. E você, fulano, vai se apresentar. Você é chamado para ser pastor? Aí, sou chamado. Tem certeza? Tenho. Como eu dou 5 matérias de história da igreja, eram 6. Isso significa que são 3 anos quase, né? No terceiro ano, aquela metade que levantou a mão dizendo assim: eu tenho certeza que eu tenho chamado, já não está mais. E ainda penso que aquela outra metade, eu estou botando de forma muito otimista, que aquela outra metade que ficou ainda pergunta assim: quem é que tem certeza que foi chamado? Já não vê mais a mão se levantar. Porque louco seria alguém achar que tem chamado para ser pastor. Pergunta a Diego. Eu já estou dizendo aqui minha opinião, mas pergunta a Diego: Diego, você quer ser pastor? Nunca quis. Olha, tem gente que pode dizer até pior, né, Mara? Tem gente que diz assim: eu preferia que fosse, zelador, sem menosprezar o zelador. Eu queria que fosse pedreiro, mas não queria que fosse pastor. A pessoa que tem consciência da amplitude do ministério nunca vai dizer que quer ser pastor. Vai dizer: pô, ele me escolheu assim. 2 princípios eu penso com isso. Eu penso que todo mundo que está forçando a barra para ser pastor vai quebrar a cara. Todo mundo diz: eu quero ser pastor na raça. Oh, meu Deus. Esse vai quebrar a cara. Porque já tendo chamado, Deus derramando a sua graça, já tem sido difícil. Imagine esse que está na sua força. Primeira coisa que eu penso. Segundo, então aqueles que acham que pode, que deve ser, vai quebrar a cara. E segundo, não queira ser nada que Deus não queira te dar. Não queira ser nada do que Deus não queira te dar. E a medida que Ele te dá, sabe qual é? Eu acho interessante isso. A medida que Ele te dá não é com poder, Elvis, mas é com graça. Porque se fosse com poder, dizer assim: agora eu tenho poder para fazer. Mas a graça me leva à humildade e à simplicidade de dizer: eu faço isso porque foi um dom que veio de Deus. Graça é um dom imerecido. É charis o grego. Portanto, eu mesmo dou a cada um de vós segundo a graça de Cristo. Ou seja, é Cristo. Aí Paulo vem colocando aqui os 5 ministérios, não vou me deter a isso, os 5 ministérios que fazem a base da igreja aqui. Portanto, se tiver só um, não vai dar certo. Se tiver 2, não vai dar certo. Se tiver 3, não vai dar certo. Tem que ter os 5. A igreja, como corpo local, tem que ter 5 ministérios funcionando, que são chamados ministérios, dons ministeriais. Ou alguns chamam de dons funcionais. A partir desses 5, você vai interligar os 28 que os teólogos dizem que são os dons espalhados pela Bíblia, que diz que a igreja tem. 28 dons estão ligados a esses 5. Quer ver? Apóstolo. Quais são os dons que seguem um apóstolo? Apóstolo é pregador? É ensinador? O que apóstolo é? Vamos lá, irmãos. A gente está ouvindo tantos apóstolos aqui hoje, né? Tem tantos apóstolos na igreja. Fulano é apóstolo, outro fulano é apóstolo, outro pai apóstolo até. E a gente não sabe qual é a definição. Quais são os dons que seguem um apóstolo? Vamos mudar. Os dons que seguem um missionário. Prega.
evangeliza, exorta, corrige. Olha tantos dons que está ligado a ele. Discernimento. Um evangelista, outro dom ministerial. O que é que o evangelista faz? Tem dom de misericórdia, tem dom de palavra, de compaixão, não é? De exortação. Ou seja, se formos pegar os 28 dons, estão ligados a esses 5. Mas o mais interessante é que esses 5 foi dado à igreja na proporção da graça que o Senhor quis. Portanto, não adianta você querer ter o dom do outro. E aí, quando nós falamos que a graça de Cristo habilita cada membro com dons funcionais, isso significa que o dom que você tem, ele é tão importante quanto o dom do outro. E aí Paulo vai falar sobre isso com a igreja de Corinto, porque a igreja achava lá que era o dom de línguas, era o bam. Tem gente que ainda acha. Tem gente que acha que é o dom de profecia. Irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está dizendo: se o olho achar que não serve, que é inferior ao pé, todos os dois são importantes. Não diga para o teu irmão: meu irmão, você é importante. Com a habilidade, com os dons, com as capacidades que Deus te deu, porque foi Ele que te deu. Faça com excelência aquilo que Ele te deu. E o meu questionamento é: se o corpo não está crescendo, é porque o dom que você deu, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, você está enterrando. E não fique pensando que vai prejudicar pastor, não. Que não vai prejudicar pastor nenhum, você está prejudicando o corpo. Você vai prestar conta. Mas eu só sei fazer tal coisa. Você sabe fazer tal coisa, sabe fazer com excelência? Foi Deus que te deu. Olhe para quem está atrás de você e diz assim: você é importante. Porque Deus te deu habilidade, dons, capacidade, instrumentalizou você para você ser parte edificante do corpo. Portanto, se você deixa de fazer, o corpo deixa de crescer. Simples assim. O problema é que a gente fica na disputa, não, porque o dom de fulano é mais importante. Porque fulano fala melhor. Porque fulano está lá. Porque fulano está... Você é importante. Você é importante. E é isso que o Senhor está dizendo. Foi dado à igreja membros com potencialidades. Pense em um membro do seu corpo que não é útil. Pense aí um. O que eu quero te sugerir é que você arranque ele. Pense em um órgão que não vale nada esse órgão, não quero esse órgão não. Vou te sugerir que você marque logo uma cirurgia para arrancar. Você quer isso? Qual é o órgão, irmãos, que você, cientificamente, aí o pessoal da área de saúde aí, que diz que esse órgão está aí, mas não tem funcionalidade. Mas deixa ele inflamar que você vai ver se ele é útil ou não. Qual é o órgão? E por que você acha que você não é importante no corpo? Porque você não é universitário? Porque você não é isso? Porque você não é aquilo? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é membro, parte da operacionalização do corpo. Portanto, não importa o que você faça. Deus foi que te deu dom para que você faça e faça com excelência. Pastor, mas eu sou unha. Mas ninguém quer perder sua unha. Mas cabelo que nem a terra consome. Mas ninguém quer ficar careca, só Erval. Não tem jeito, né, Erval? Cláudio Claro tem uma solução para isso, viu? Cláudio Duarte, né? Implante. Plantou com cabelo de cavalo. Olha, quem pode. Até o cabelo você quer ter. E tem gente que ainda fica mirando você. Você está ficando careca, viu? Até bota a mão assim na cabeça, aí pergunta: Patrícia, eu estou ficando careca mesmo? Todo mês a gente corta, um negócio que todo mês corta, não serve para nada. Você quer ficar careca? A gente sabe aí, as pessoas que sofrem com problema de câncer, o que é que a sociedade está fazendo. Organizações estão criando mecanismos porque mexe com o bem-estar da pessoa, com a sua autoimagem, a sua estima.
Você pense que o Senhor do universo, que criou céus e terra, Ele ia criar você, chamar você para fazer parte do corpo, para você ser um paradão? Um incapacitado? Um inútil? Sem funcionalidade? Parado? Essa é a sua posição. Essa é a ação que o diabo quer te dar e te levar para que você não possa ser instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da igreja. Então você acha que não é alguma coisa. E ele diz que foi dado na proporção do dom da sua graça. Ou seja, é no corpo local, da igreja local, que o Senhor dá aos membros, porque Ele vê que dentro desse corpo, e agora que eu me referi aqui ao Cabula, Ele percebe e diz, olha, eu vou dar tais e tais membros, porque vai trazer uma operacionalização desse corpo. E quando Ele faz isso, Ele nos dota de todos os instrumentos. Porque se você não foi capacitado, se você não foi instruído, você tem o Espírito Santo, que João diz que ele haveria de lembrar e de ensinar todas as coisas que Jesus te ensinou. Ou seja, mesmo que você não seja instrumentalizado na igreja, mesmo que a igreja não dê um curso para você trabalhar naquela área, que você tem o seu dom, o seu talento, o Espírito Santo é o mestre dos mestres, e ele pode te instrumentalizar para que você possa ser instrumento no reino de Deus. Portanto, não tem justificativa, não tem nada que diga eu não posso servir. Você pode e deve, porque foi o Senhor que te chamou. Se é que Ele te chamou para você fazer parte desse corpo, Ele te chamou e te habilitou e te capacitou com o Espírito Santo e lhe instrumentalizou para que você vá servi-lo. Crente menino é que fica criando justificativa. Olha o que o texto diz, para que não seja mais como menino. Eu não vou servir não, porque o meu dom é de misericórdia. Mas é importante. O dom de misericórdia chama tantos outros dons. Mas eu não vou servir não, porque a única coisa que eu sei fazer é limpar as cadeiras da casa de oração. Mas se você não limpar, vai ficar sujo. E se ficar sujo, a gente vai sentir um mau cheiro. Então o que você faz é importante. Mas eu só sei tocar o violão. Eu queria também tocar bateria baixa. Toque bem o violão que você toca. Mas eu só sei visitar os doentes. Não sei mais nada. Se você sabe visitar os doentes, então se aperfeiçoe nisso. Seja o melhor visitador de doentes. Não existe nada do que Deus te dotou com dons e talentos que não seja importante para que esse corpo cresça e cresça ajustado. O versículo 11 e o versículo 12, eu vou adiantar, diz quais são os propósitos de Deus no crescimento do corpo. O que é que Deus pensa? Aí nós vamos ver uma fórmula muito simples aí. Vamos ver, Deus primeiramente deu a Cristo a igreja para ser o seu cabeça. Então Deus pensou na igreja. Quem é que vai ser o cabeça dessa igreja? Meu filho. Pronto. Primeira fórmula, primeiro degrau já foi estabelecido. Quem criou a igreja foi Deus, e o cabeça da igreja é Jesus. Depois a fórmula diz que em seguida Ele deu o alto ergo, que é o do latim, quer dizer que Ele deu o Espírito do próprio Cristo para que fosse instrumento para edificar essa igreja. O Pai pensou na igreja, deu o seu Filho, e o seu Filho deu do Espírito de Deus para que esse Espírito instrumentalizasse essa igreja e essa igreja crescesse. Aí o Espírito vem à igreja e dá dons. Olha que fórmula maravilhosa. Deus cria a igreja, bota o seu filho para ser o cabeça, o líder, o pastor, o dono da igreja. Esse mesmo Cristo, dado o seu Espírito, porque Ele operava maravilhas e sinais através do Espírito Santo, porque Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, Ele dá esse Espírito para a sua igreja. E esse Espírito, que é Deus, te instrumentalizou com dons. Olha para a tua mão. Olha para a tua mão aí. Qual é a tua ferramenta que o Espírito Santo te deu?
Foi uma das primeiras coisas que no culto das maravilhas aqui a gente falava. As irmãs maravilhas, como eram chamadas. Eram 4 irmãs que dirigiam o culto de sexta-feira. O primeiro culto que nós fizemos aqui foi que Deus revelou à irmã Neide que Deus estava dando ferramentas nas mãos dos irmãos. E eu estava naquele dia aqui, abri minha mão e peguei minha ferramenta. Você tem a sua? E o que está fazendo com ela? Tem alguém aqui que não tem ferramenta? Hoje vai receber. Tem alguém que não tem a ferramenta aqui? É bom saber disso. Alguém não tem ferramenta, o Espírito Santo não te deu uma ferramenta, não te deu dom, não deu talento, capacidade, intelecto de você fazer alguma coisa para ele. Tem alguém aqui que não tem? Não, pastor, eu não recebi nunca. Vai receber hoje. Tem alguém? Levanta a mão. Não tem não, né? E o que é que vocês estão fazendo com o dom que você tem? O pecado é dobrado, viu? Porque se não tiver, não, pastor, eu não tenho. Você já viu que eu estou lá no bloquinho lá? Olha meu nome lá no bloquinho. Não discriminei ninguém não, viu, irmãos? É porque não tinha bloco suficiente para botar o nome de todo mundo. Mas você pode botar o teu. O Zezé está sem bloco, vai lá botar o seu, Zezé. Pô, o Zezé está dobrado. Zezé está dobrado. Dá o bloco para outro, Zezé. Mas sabe quem é aquela mãozinha ali que está botando aquele bloco? É a minha mão? É do pastor Diego? Por que não botei imagem de quem é a mão? Que é Deus. É Deus que botou você nessa congregação para ser um bloco. Quem é bloco, diga glória a Deus. E por que você não está lá? Boas definições nós tivemos nessa manhã. A gente é bloco e tem ferramenta. Mas a gente não está vendo a obra crescer. Quem é culpado? Foi Deus que deu a igreja a Cristo? Foi Cristo que deu o Espírito à igreja? Foi o Espírito que deu os dons à igreja? Ou é você que é o culpado? Ou sou eu que sou o culpado? Vamos botar agora a culpa em quem deve. Quem é o culpado? Sim, mas é muito fácil a gente eu sou o culpado. Hoje você vai sair daqui diferente. E não é porque eu estou falando não, porque não me interessa, irmãos. A igreja é de Cristo. Se a igreja vai ter 5 mil membros, 40 mil membros, 50 mil, não é problema meu, a igreja é de Cristo. Quem quer alcançar os perdidos é Ele. Eu só sou um bloco. Não esqueça disso. Tem gente que pensa que o pastor é uma parede, um edifício. O edifício é a igreja. É o que, Zezé? Já são 2 ali, né? Eu só sou um bloco. Não fique pensando que o pastor vai fazer tudo que ele não vai fazer, porque ele é só um bloco. Ou vocês acham que o pastor é a parede toda? Ou você pensa que o pastor é o edifício todo? Se você não trabalhar, meu irmão, o bloco não vai crescer ali, aquela parede. Nós precisamos utilizar nossas potencialidades, porque o Senhor Jesus, Ele disse que 3 coisas vão acontecer. Primeiro vai ter aperfeiçoamento dos santos. Falamos que Ele vai apresentar essa igreja santa, porque Ele é o cabeça. Ele é santo, não vai a uma igreja de qualquer jeito. Então o que Ele faz? Ele instrumentaliza essa igreja para que essa igreja seja transformada pelo seu poder. O aperfeiçoamento dos dons espirituais nada mais é para edificação, não é para crente achar que é bom, não é para achar que é maravilhoso, não é para a gente ficar tendo culto a dona Zezinha, a tio Jorginho, que é o poder sobrenatural de Deus. Não é para acontecer isso, isso é meninice da igreja. Eu vou para a igreja fulano de tal, porque lá tem dona Zezinha que é bênção. Isso é meninice. Porque eu também sou bênção tanto quanto ela, só que ela está operacionalizando o dom. E eu, o que eu estou fazendo? Só estou usufruindo da operação do dom dela. Um bocado de crente consumidor. Porque seu Josézinho, lá Deus faz milagre. E você? Por que Deus não está fazendo? Mudou? O Deus mudou? Continua mesmo. Aí eu fico só usufruindo da bênção de seu Josézinho. E por que você não é bênção? É o aperfeiçoamento. Depois ele diz que é para o desempenho do serviço. Não é isso que diz o texto? Os dons
é para trazer santidade para a igreja, é edificação da igreja, mas também é para a igreja trabalhar. Irmãos, não existe membro parado no corpo. Vamos pensar que o coração vai dizer hoje assim: olha, pulmão, fígado, rins, eu vou parar, não quero trabalhar mais. O que é que vai acontecer com o corpo? Para e morre. O fígado diz para o coração: coração, eu estou chateado, não teve aumento de salário, eu estou aqui nessa greve e eu vou parar. Aí o coração vai fazer o quê? O que é que o fígado vai fazer com os pulmões parados ou sem eles? Para. O olho diz: não preciso não, tem dois, basta sair um, que um tá bom. O outro aí se retira, você só fica só com um. Aí o que é que vai acontecer com o corpo? Você não vai tirar sua habilitação, porque a habilitação só tira com os olhos perfeitos. E tantas outras coisas. Não, mas aquele dentinho que está lá no fundo, que é o mais... Eu vou arrancar ele. Eu vou arrancar. Primeiro, para arrancar, vai doer. Eu não preciso mais dele. Arranque ele, que você vai ver que os outros vão começar a entortar. Aí seus dentes estão tudo torto. Aí você tem que ir para o ortodontista. Gasta um dinheirão. E aquilo não resolve, porque você fica 3, 4 anos corrigindo os dentes. É maxilar, é tudo que dói, é dor de cabeça, porque você tirou um dente. Não, mas eu tenho 10 dedos, eu vou arrancar um. Arranque. Qualquer que seja, o pequeno, o médio, que seja lá o que for. Eu vou arrancar porque eu tenho 9. Tirando um, não tem problema. Arranque para você ver. Não, eu estou chateada com o meu pé, porque meu pé é feio. Vou arrancar um, só vou ficar com um. Fique só com um pé. Você vai ter problema de coluna, de deslocamento, uma série de coisas. Por quê? Porque o Senhor pensou que cada membro é importante desse corpo. Glória a Deus. Cada membro é importante desse corpo. E mais do que importante, é funcional. Não sei se você é pulmão, fígado, rim, uma unha. Se você é orelha, nariz. Mara que sabe aí como não sente, né, Mara? Quer sentir as coisas, não consegue, ter cheiro, né? Paladar muitas vezes, que está ligado um com o outro. Chato. Não, mas eu não quero isso não. Eu não quero sentir cheiro de nada. Vai ficar sem sentir? Mas quando você deixa de fazer aquilo que compete a você, você prejudica todo o corpo. Se porventura essa manhã você é um fígado ou um rim, embora que tenhamos 2, seja lá, você é uma célula dentro do sangue. Se você deixar de funcionar, vai prejudicar todo o corpo. Então a culpa da falta de crescimento é de quem? Minha. A gente só vai superar a meninice quando nós tivermos consciência de viver essa verdade. Aí no versículo 14, o 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ele cresce. Ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sem verdade, sem amor, sem verdade em amor, nos tornamos uma igreja falsa, enganosa, dissimulada. Mas quando a verdade em amor são comunicados na vida da igreja, e aí eu finalizo dizendo que essas 4 coisas acontecem. Primeiro, o corpo é ajustado. Aqui significa que o ajuste vem
por conta dessa comunhão em amor, em vivermos em comunhão e em unidade. Então somos ajustados. As peças se encaixam. Cada membro se encaixa com o outro. As peças se ajustam. O organismo está todo mundo funcionando bem, os órgãos tudo funcionando direitinho. Então o corpo funciona bem. Tem eficiência e eficácia. Ele disse bem ajustado e consolidado. Aqui a ideia é de que no auxílio do Senhor, na dependência do Senhor, esse corpo que já está organizado, já está ajustado, ele precisa ser consolidado, inserido para que funcione cada um com sua parte. E aí vem a expressão, pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, pelos motivos certos. Isso é rede ministerial. É a consolidação dos membros no corpo de Cristo. Depois ele diz, seguindo a justa cooperação de cada parte. Se a igreja está ajustada, todo mundo já está consolidado naquilo que deve fazer e como fazer, o que é que vai acontecer? Há uma cooperação de todos. Porque nós estamos vivendo dias em que 10%, quando chega muito, 10% são a parte operacional, operante e funcional das igrejas no modo geral. Porque é muito mais fácil você só ser servido. Porque é muito mais fácil você só consumir um bom culto, uma boa estrutura, uma boa organização e não se envolver com nada. Não servir em nada, não se colocar à disposição como voluntário, como ministro, como alguém que está à disposição para fazer a obra. É muito melhor você ficar e chegar a encontrar tudo bonitinho aqui, e encontrar tudo organizadinho, tudo funcionando bem. Muito fácil. Mas quando eu tenho um conceito de que eu sou igreja, sou ajustado, eu estou consolidado naquilo que Deus me deu como dom e talento, eu vou ao campo, eu vou à prática, eu vou trabalhar, eu vou me colocar à disposição, eu vou servir, eu vou me dedicar. Não importa se é para a glória de A, B, C ou D, não importa se é uma função importante ou menos importante, eu quero estar servindo. Porque eu quero a cooperação do corpo de Cristo. E ele diz, faz o seu próprio aumento. Tudo isso encaixadinho, o que é que vai acontecer? A igreja cresce, o corpo é edificado. Então a gente sai hoje aqui, nessa manhã, pensando o seguinte, a igreja está crescendo, o problema não é denominação. O problema não é dinheiro. O problema não é instrumentalização. O problema é que a igreja não cresce, se chama eu. Eu sou o problema da igreja. E eu não estou nem levando no campo do pecado. Eu só estou levando no campo da operacionalização. Eu só estou levando em consideração que você é um instrumento de Deus. A sua não atuação que está prejudicando o corpo. O que você faz e quem você é ainda pior ainda. Pode ficar para outra mensagem. Mas eu só estou dizendo que nessa manhã a gente chega à conclusão que a igreja não cresce porque eu sou culpado. Porque eu venho quando quero, me envolvo quando quero, faço o que eu quero. Não tenho compromisso com o corpo. Como eu estava falando aqui os irmãos. É uma reunião que a gente tem por semana. Irmãos, é até triste as justificativas que a gente ouve. Não fui hoje porque não podia ter outro dia para fazer a compra. Só vai fazer o mercado domingo? Então faça como o Zezé faz. A gente acorda às 6 horas da manhã, 7 horas está no mercado, 8 a gente já está em casa. Tu quer pagar esse preço? Aí compromete o quê? Amanhã de comunhão. Sabe por quê? Porque você não tem necessidade de estar com os irmãos. Porque você não tem necessidade de servir. Eu não estou dizendo que você não falte, não. Eu só estou falando que você está faltando e muitos faltam sem uma justificativa, não há um mínimo de respeito. Não vou hoje porque hoje teve aniversário para eu ir. Hoje é o dia que eu tenho em comunhão com os irmãos. Hoje é o dia que eu preciso ser fortalecido, como alguns dizem. É hoje que eu vou para o posto de abastecimento, encher para a semana de luta. A igreja está levando a coisa de qualquer jeito. Eu tenho sede de Deus. Eu quero mais de Deus.
Se eu posso estar aqui para aprender mais com os irmãos, para ter força mais para estar com os irmãos, eu vou fazer todo o esforço para estar. Mas não é isso que a gente vê, irmãos. Eu não estou falando só aqui não, isso está um problema geral, mas nosso contexto aqui é mais visível porque nós somos pequenos. A justificativa, e pelo amor de Deus, não me mande para o WhatsApp nenhuma justificativa quando você faltar ao culto, não. Se justifique diante de Deus. Eu não sou o dono da igreja, nem o cabeça. A sua justificativa não vai fazer nenhuma diferença para mim. Quem manda o WhatsApp, pastor, eu não posso ir não, como se estivesse dando satisfação. Não me interessa. Não posso ir hoje não, porque hoje é aniversário de um sobrinho meu, não posso faltar. Meu Deus. Esse é o tamanho do seu amor pelo teu Deus? Eu até podia, né, flexibilizar. Não, eu vou dar um pulo lá, dar um abraço ao meu sobrinho, vou para a minha celebração, ou fazer inverso. Vou para o culto, sair um pouquinho mais cedo e... Não. Jesus está tão descartável. Ele é tão inferiorizado que a gente troca ele pelo Bavi, pelo aniversário, sei lá o que mais. Se eu, que sou apenas um bloco nesse corpo, fico entristecido, imagine o cabeça. Jesus, ele é uma pessoa e ele se entristece, viu, irmãos? E não sei qual é a atitude que o Senhor Jesus é, porque ele é quem ele é, não é, Elvio? Jesus é quem ele é, misericórdia e graça. Mas se eu fosse Jesus, eu já tinha acabado com essa igreja. Mas graças a Deus que eu não sou. Porque quando eu vejo as justificativas de falta de atuação, a falta de desenvolvimento, de interesse pelas coisas de Deus, de certos crentes, eu digo, isso nunca nasceu de novo. Porque o crente que nasce de novo, ele tem sede de Deus. Não é possível que a gente não se incomode com a falta de crescimento da igreja. Isso nos incomoda. Não é porque a gente quer igreja grande não, irmãos. É porque o reino de Deus é um reino de multidões. É isso que o Senhor disse, que viu uma grande multidão de todos os povos, tribos e raças, porque Ele quer gente lá. Ele quer mais filhos e filhas. Se você não se interessa com isso, o nosso Deus se interessa. Mas não há interesses. É um descaso total. Dia que tem gente que passa dias sem ler a Bíblia. Tem gente que passa dias que não consegue orar. Meu Deus, como é que sobrevive? Ou está indo na moda do mundo? Não sei como é que sobrevive, porque os dias têm sido difíceis, irmãos. Inclusive a gente chega a pensar que a gente está fazendo o que está errado. Mas meu Deus, eu busco o Senhor de madrugada, oro. Poxa, é uma virose que vem do nada, joga a gente em cima da cama, a gente fica ali lutando e tem gente que está de boa. Parece que a gente fica até em colapso. Parece que... E tem irmão que está aqui junto de você que está passando luta o tempo todo. E está até questionando, meu Deus, eu busco ser fiel ao Senhor e fiel em todas as áreas. E por que essa luta, Senhor? Se você não faz esse questionamento, então você é sobrenatural, porque eu faço. Então eu digo, Senhor, eu não me contamino com qualquer coisa. Eu não quero viver de qualquer... Eu vivo a Tua palavra, eu busco viver na minha casa, com minha família, minha vida... E por que não acontece, Senhor, as coisas? E eu tenho certeza que a resposta não é porque Deus não opera. É porque a igreja está doente. A igreja está precisando de um avivamento. Tem crentes que, desde quando eu voltei, ainda não vi aqui ainda. Não sei onde estão, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: estão mortos. Estão mortos. Eu falo pela palavra do Senhor. Estão mortos, são religiosos. E quando adentrarem aqui, você vai, mas pastor, fulano está morto, ore por ele. Está morto. Crente que não congrega, desigrejado ou poligrejado, é crente morto. Porque eu tenho sede de Jesus. Eu acordo, irmão, quando eu não faço minha devocional, eu fico o dia todo incomodado. Está faltando alguma coisa. Não fui alimentado. É o pão de cada dia.
espiritual. Você não come, toma café da manhã, faz o lanche 10 horas, almoça meio-dia, depois 3 horas da tarde faz um lanchinho, depois toma o café. Por que você não faz isso com a palavra? Acordo, leio a palavra, degusto essa palavra o dia todo, fico com ela na minha cabeça. Senhor, o que eu vou fazer? Sei como é que tem crente que não consegue ter essa sede de Deus. Não consigo. Não consegue orar. Vai para o trabalho, chega no trabalho, não percebeu que saiu de casa, pegou o transporte, seja o ônibus, pega o metrô, o seu carro próprio, não percebeu que é Deus cuidando. Chega lá no trabalho, já entra já no sistema, já trabalha, não percebe, para aparecer, Senhor, muito obrigado que eu saí de casa, cheguei aqui no meu trabalho. Foi o Senhor cuidando de mim, em uma cidade que a gente sabe que sai e não sabe se volta. Aí vai almoçar, se é com ticket ou numa refeição do próprio trabalho, ou volta para casa para almoçar, pega o alimento, já está falando, que feijão gorduroso, que feijão está sem, porque não consegue dizer, meu Deus, o povo em Moçambique está morrendo de fome, e o Senhor me deu pão. Senhor, obrigado. Pai, que palavras eu tenho para lhe dizer que o Senhor é fiel? Nós estamos vivendo no automático. A gente não consegue nem parar e olhar assim, meu Deus, choveu. Tenha misericórdia, não. Choveu, que bom, que chova mesmo. Não precisa, nem percebe que tem milhares de famílias que podem estar desamparadas. Porque a gente tem nossa casa. Ou seja, se a gente não tem sensibilidade com Deus, vai ter sensibilidade com o outro? Irmãos, em nome de Jesus, permita que essa palavra, o Espírito Santo, quebrante teu coração e traga mudança. Porque eu tenho colocado para Deus, Senhor, o tempo, eu não sou mais menino. O tempo está passando e a gente precisa ter resultados. Não é resultado para mostrar ao mundo, né? É resultado porque Deus é Deus de resultado. Ele disse, haja! E ouve céus. Ele é um Deus que faz. Ele não é só Deus de discurso. E com a igreja dele, ele precisa fazer, mas não é porque ele não está operando, é porque você não está deixando. E até quando nós vamos estar aqui, eu, Diego, Jobson, tantos outros pregadores, chamando a atenção de coisas básicas, como ter sede de Deus. Eu adoro o Senhor se o violão está com tom ou sem tom, se está com banda, sem banda, eu adoro a Ele porque Ele é na minha vida. E eu não sou melhor do que vocês, eu só sou um bloco. Mas eu quero mais de Deus. Eu quero ter vidas. Eu quero discipular vidas. Eu quero alcançar vidas. Eu quero ver familiares, amigos, colegas, quem for. Se eu vou ali na Estrada das Barreiras, compro uma verdura, Deus te abençoe. Entrega a tua vida para Jesus. Assim como essa tangerina está doce, bonita. Jesus quer fazer isso na tua vida. Não há razão nem motivo para a gente não compartilhar do Evangelho. Porque quem está cheio de Deus quer compartilhar Deus. Ou seja assim, irmãos, ou então vá para o mundo. Primeira vez que eu falei isso aqui, a diaconisa Paixão me chamou ali do lado e falou, pastor, o senhor pode falar isso, né? Eu digo, falo e falo tantas vezes se for necessária. Se você não quer viver a vida autêntica de Deus, vá para o mundo. Porque você não engana nem a você, nem ninguém. Você vai para o mundão, vive de qualquer jeito. Agora não fique pensando que você está eleito não, viu? Que no último dia, nem que seja na última hora, no último segundo, Jesus vai me receber. Jesus não é bobo. Vamos ficar de pé? Por favor. Essa mensagem não é uma mensagem de exortação. Essa mensagem é uma mensagem de conscientização. É uma mensagem que o Senhor, pelo seu Espírito, está nos dizendo que nós precisamos fazer mais, porque Ele nos deu dons e talentos. Você é importante. Deus te deu capacidades que não vem de você. É da graça. Foi Ele que deu. Faça alguma coisa. Eu fico olhando aquele novo espaço que nós vamos estar dentro em breve ali, fazendo daquele lugar uma casa de oração. Eu fico pensando, falta tudo.
falta pessoas para trabalhar com crianças, falta gente para trabalhar com juniores, com adolescentes. Nós precisamos de um ministério de louvor completo. Nós precisamos de gente para visitar, gente para evangelizar, liderança dos pequenos grupos. Eu fico pensando assim, meu Deus, da onde é que vai vir tanta gente? E o Senhor diz, tá aí o meu povo. É você, sou eu, somos nós. Que não precisamos fazer nenhum curso, porque já fomos saturados de cursos aqui, irmãos. Se aqui na igreja já foi dado cursos e recursos, foi nós aqui. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de discipular, de trabalhar com o Senhor. Agora é hora de avançar, de crescer, de fazer a obra crescer para a glória do Senhor. Naquele grande dia em que Jesus voltará, Ele vai nos cobrar tudo que nos foi dado. Nós vamos prestar conta. A nossa falta de disponibilidade. Eu estava ontem lixando a parede ali naquele espaço, dizendo, meu Deus, eu nunca lixei parede, mas estou lixando aqui sozinho. Sei que daqui a 2 dias o braço vai aguentar, né? Essa região aqui. Mas eu preciso de ter vidas aqui, Senhor. Se eu preciso proporcionar esse ambiente agradável, então eu vou lixar mesmo. Porque eu quero ver vidas. Senhor, se eu estiver lixando isso aqui e não tiver vidas aqui, o Senhor me frustrou. Me frustrou porque me fez sonhar. Só que eu só sou um bloco. É rendido, Senhor, aos teus pés que estamos dizendo nesta manhã que tudo o que era necessário para que a igreja pudesse crescer, o Senhor já nos deu. E não é método novo, não é estratégia, não é curso de coach ou qualquer outra coisa que venha estimular. Senhor, o Senhor nos deu o teu Espírito. E o teu Espírito nos habilitou, porque todos nós somos membros desse corpo. Não importa qual é o grau ou a importância desse órgão, nós somos todos úteis. E integrados fazemos parte desse corpo. Senhor, arranca no meio de nós, em nome de Jesus, o que está impedindo, Senhor. A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não consegue enxergar o que é, mas o Senhor sabe. Senhor, nós não queremos lutar na nossa força, porque a gente cansa, a gente se desmotiva. Senhor, a gente está vendo tantas coisas aí, fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e crescendo e avançando, e nós buscamos fazer o melhor para o Senhor, e a gente não vê resultados. Senhor, tenha misericórdia. Mas também te pedimos com um clamor de filhos e filhas. Senhor, dispensa sobre nós um novo tempo. Tempo de avanço, de crescimento, de expansão. Como teu servo estava aqui na aula colocando que a igreja crescia e expandia. Isso é o que é natural, isso é o que faz o corpo de forma muito natural, Senhor. E alguma coisa está acontecendo que não é normal. Também nos colocamos nesta manhã no lugar que nos deve. Nós somos membros. É o Senhor que é o cabeça. Como cabeça, como o Senhor está nos vendo. Como cabeça, o que é que o Senhor está olhando que não está te agradando. Como cabeça, o que é que o Senhor está vendo que a obra não está avançando. Senhor, age pelo poder do teu Espírito e arranca. Nós soltamos a liderança, soltamos a frente, estamos descansando na tua direção. Queremos entregar o governo desta igreja em tuas mãos, dizer, não vamos estar à frente de nada se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não falar, se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, não somos nós que vamos fazer. Entregamos em tuas mãos, que até hoje
estávamos querendo governar, estávamos querendo conduzir, estávamos querendo fazer. A partir de hoje descansamos em Ti, Senhor. Oh, Deus. Toma o governo desta obra. Queremos ser apenas blocos, queremos ser apenas membros, mas em toda a amplitude, em toda a grandeza. Toma a liderança dessa igreja e mexe nos membros, age, opera, manifesta a Tua glória, o Teu poder, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, Senhor Deus, para que possamos sair dessa paralisia, dessa vida infrutífera, dessa vida de mesmice, Senhor Deus, dessa falta de compromisso, dessa falta, Senhor Deus, de vida autêntica com o Senhor, dessa sede de Te buscar. Senhor, nos arranca dessa vida monótona, essa vida parada, essa falta de doação, essa falta de entrega, essa falta, Senhor, de disposição, essa energia que vem do Teu Espírito, essa motivação que vem da ação do Teu poder. Senhor Deus, arranca diante de nós, em nome de Jesus. E nós pedimos isso, que faça espiritualmente. Os nossos braços não alcançam, Senhor. Mas hoje o Senhor marca a minha vida, a vida dos meus irmãos. Marca para que possamos olhar para frente com esperança e ver que a partir de hoje grandes coisas Deus fará no meio de nós. Por isso estaremos alegres. Isso tudo para o único louvor e glória do Teu nome. Que tenhamos uma semana de grandes experiências com o Senhor. Que o Senhor possa não apenas nos motivar nesse encontro que estamos aqui, mas que durante toda essa semana e o restante das nossas vidas, a ação do Teu Espírito nos impulsione para frente e para o alto, para reconhecer e buscar diariamente, como sede e fome do Senhor, a Tua presença, e para frente, para avançar no mundo das trevas e arrancar as vidas que estão perdidas no mundo das trevas. Dispensa a saúde sobre o Teu povo. Aqueles que estavam enfermos sejam restaurados. Aqueles que não puderam estar aqui porque estão enfermos sejam alcançados pelo Deus que sara. Senhor, e aqueles que estão em vestígios, o corpo está sentindo já sintomas de uma virose, de uma bactéria, nós declaramos: receba a saúde em nome de Jesus. Aqueles que vieram hoje desanimados, tristes, abatidos, Senhor, com a alma sem razão de viver, e isso é natural porque Tu sabes que nós somos homens, que vez ou outra aparecem essas coisas em nosso coração, em nossos sentimentos. Outros já estão cansados de investir, Senhor Deus, outros estão decepcionados com as suas relações. Senhor, ó Deus, sustenta-nos como um Deus que consola. Aqueles que adentraram essa casa de oração, questionando o que fazer, Senhor, como fazer, eu não me sinto, não sou ninguém. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, aviva esta vida de ser instrumento em minhas mãos, e que nós possamos sair dessa casa de oração, Senhor, completamente revigorados pelo Senhor Jesus. É o que oramos, Senhor. Alguém nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus, dizer: eu quero servir a Jesus. Alguém que veio a essa casa de oração e por mais que tenha ouvido uma mensagem falar sobre a igreja, mas que você também quer fazer parte desse corpo, como um dos membros, você pode fazer isso entregando sua vida agora no comando de Deus. E se você quer fazer isso, peça a alguém que está do teu lado: ora aqui por mim, ou me leve até lá na frente para o pastor orar pela minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você quer fazer isso, faça agora.
e você vai ser bem-vindo. Venha em nome de Jesus. Faça isso. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser igreja nessa terra. Eu quero ser eleito pelo Senhor, vocacionado para fazer parte dessa família chamada Igreja do Senhor. Faça isso. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo continue com as nossas vidas, hoje e todo sempre.